Aleluia, glória a Deus. Podia sentar, irmãos? Já está aqui, já. Não há outro como tu, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso é o nosso Deus. Estava muito lindo a gente vendo ali de trás, né? A igreja louvando, adorando ao Senhor, com as bandeiras, com alegria, com disposição. É bênção, né? Derramada, né? Teve um visitante, uma pessoa que passou na portaria, né? Também pediu oração e falou, né? Perguntou. Ele veio fazer um serviço aqui e aconteceu alguma coisa que não deu certo. Aí ele perguntou e avisaram, tem uma igreja ali, ela deve estar aberta esse horário, né? E aí ele veio pedir oração. E é maravilhoso a manifestação do nosso Senhor, né? Que Ele nos abençoa, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Assim, por isso, nós podemos confiar no nosso Deus e esperar no nosso Deus. Eu quero ler João capítulo 14. Verso 16 ao 18, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aleluia, glória a Deus, né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e Ele estava explicando e confortando os seus discípulos, preparando para a sua partida, explicando aquilo que ia acontecer, né? Porque esse é o procedimento do nosso Deus, Ele sempre avisa, né, com a sua palavra aquilo que vai acontecer, para que nós não temamos o mal, não fiquemos surpreendidos, né, nas dificuldades, nas adversidades. Então Jesus ele começou a falar em João 14, verso 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus começa a dizer para eles não ficarem perturbados, não ficarem angustiados. E essa palavra do Senhor, não vos deixarei órfãos, né? Jesus ele veio e revelou Deus como Pai, né? E a manifestação do Filho de Deus, do Filho unigênito de Deus, para que o mundo não pereça, né? Não seja, os homens não sejam destruídos, mas eles tenham a vida eterna. Quem crer em Jesus tem a vida eterna, porque ele vai ser transformado e aceitar a transformação, o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E assim, Jesus ele veio mostrando o amor do Pai, quem é o Pai, quem é Deus, fazendo as mesmas obras, curando das enfermidades. E essa palavra, não vos deixarei órfãos, ela é muito profunda. Aqui os discípulos, ele não estava falando aqui dos discípulos que não tinham mãe, ou não tinham pai, mas ele estava falando da paternidade, daquilo que veio Jesus trazer, porque quando nós conhecemos a Deus, né, e nós conhecemos a Jesus, aí você vai poder sentir que você tem um Pai, né? Você vai poder perceber que você tem um Pai, que você não está sozinho, que você não está abandonado, né? E aqui ele começa a dizer também, de uma maneira ampla para a igreja, porque ele sairia, né, ele voltaria para o Pai,
E assim ele começa a dizer no verso 12, ele diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E assim, nós vemos o quanto é importante nós cremos. Vou parar em congelar. Não para, não consigo parar. Então, nós vemos aqui Jesus dizendo: e tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, isso é muito importante, porque nós vemos a necessidade do homem, ele reconhecer que ele, qual é a sua origem, porque Deus os criou, o homem, com um DNA. Então, você está marcado no seu corpo quem é o seu pai e quem é a sua mãe. Talvez algumas pessoas que ficaram como órfãos, não conheçam, ou fica a história de quem será que é meu pai, quem é minha mãe, mas está registrado no seu DNA quem é o teu pai e quem é a tua mãe. Antes não tinha essa tecnologia para descobrir, mas já estava gravado. Já estava gravado quem é o seu pai e quem é a sua mãe. Em cada pessoa está marcado isso. E Jesus está dizendo: não vos deixarei órfãos. Então isso é bastante profundo. E aqui ele começa a dizer: eu rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador. Por quê? Porque quando Jesus estava andando com os seus discípulos, eles sentiam a presença de Deus de uma maneira tão gloriosa, que quando Jesus fosse sofrer na cruz e ficasse lá morto, e ao terceiro dia ele ressuscitasse, nesse período pequeno que ele ficaria longe, os discípulos iam se entristecer muito. Por quê? Porque sentiriam a falta de Jesus e da presença do Pai. Estão entendendo? Por isso nós vemos, os relatos após a morte de Jesus, a tristeza profunda que os discípulos passaram a ficar, e eles ficaram escondidos, tristes, tanto com medo da perseguição, de eles serem mortos também, mas também pela aquela alegria que eles viam dos milagres e do povo alegre com Jesus. Depois, na hora da crucificação, como o povo no julgamento pediu a crucificação de Jesus e que soltassem Barrabás. Então, isso tudo foi em uma semana, um choque muito grande, mostrando que a oscilação dos sentimentos do ser humano, que no domingo anterior à crucificação, Jesus entrou em Jerusalém e ele foi ovacionado, gritaram e clamaram: Hosana ao que vem em nome do Senhor, e colocaram as palmas e louvaram, e as crianças exaltaram, e a Jerusalém ficou em alvoroço, porque Hosana ao rei que vem em nome do Senhor. Então, no domingo eles reconheceram que Jesus Cristo era o rei, era o Messias, e já na sexta-feira estava lá crucificado Jesus morto. Olha só como o ser humano, modifica a sua forma de pensar, assim, nas suas emoções. Então, e aqui Jesus ele diz: olha, não vos deixarei órfão. Então, Jesus também se importa com aquilo que você sente. Jesus chorou quando ele foi visitar a Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitar a Lázaro, ele chorou, ele sentiu, e sofreu aquela perda do seu amigo e de todos estarem ali sofrendo. Então Jesus sentiu, e é por isso que Jesus está dizendo: olha, não vos deixarei órfãos, confie, nessa palavra. E ele começa a dizer algumas coisas:
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então ele está falando sobre o consolo, sobre a maneira de você não se sentir órfão, amém? Né? E ele começa a dizer, ame a minha palavra, para que este mandamento vai te guardar, né? O Pai, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, para nós não nos sentirmos órfãos, nós recebemos da palavra de Jesus para que aquilo entre em nosso coração de uma maneira poderosa e você sinta o amor de Deus. Amém? Né? Então, é através de Jesus, é através da sua palavra que você vai conseguir sentir a manifestação de Deus na sua vida. E assim você vai poder sentir o amor do Pai. E o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Né? Então, todo esse texto vai falando do amor do Pai. E de como Jesus vai se manifestar. E aqui ele está dizendo, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei. Né? Quando, nesse mesmo texto, a partir do verso 28, ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto do Pai, junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ia de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que todos. Eu disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Assim é maravilhoso a palavra do Senhor. Ele nos diz aquilo que vai acontecer para que você não fique atemorizado, não fique aflito, né? Com o sentimento de órfão, de um sentimento de que não há esperança, que você está abandonado, que você está sozinho, que não tem alguém cuidando de você. O sentimento de orfandade, ele é muito forte, né? E machuca o homem, né? O ser humano, né? E nós vemos a nossa sociedade sofrendo de solidão, sofrendo de angústia. O que é isso? É o sentimento de orfandade, né? As pessoas se sentem sozinhas, sem rumo, sem princípios, sem história, não sabem quais são os seus talentos, não sabem o que deve fazer da vida, não sabem quais são o que deve fazer de profissão. São várias coisas que, na verdade, demonstram outras, que é a insegurança quanto ao futuro, né, de ser cuidada, de ser protegida, de ser amparada. Por isso, Jesus ele foi direto e disse, não vos deixarei órfãos. Amém? E aqui nós vemos que há um inimigo, o príncipe deste mundo, né? E mais um motivo para Jesus não nos deixar órfãos é por quê? Porque nós temos um inimigo das nossas almas, né? A serpente, o diabo, o que enganou o homem no jardim do Éden e fez o homem perder o paraíso. Então nós vemos, né, o cuidado de Jesus, né, para que a sua obra fosse completa. E assim, quando Jesus ressuscitou, ele não deixou um vazio de 40 dias, 50 dias para até chegar o Espírito Santo, né, o Pentecoste. Ele ficou com os discípulos. Aí ele ressuscitou e ele começou, durante os 40 dias, a aparecer para os discípulos e comer com eles e conversar para estar consolando e confirmando as palavras. Amém? Ou seja, trazendo à memória todas as coisas que Jesus tinha ensinado. Amém? Então isso é muito importante para que haja cura na alma. E por quê? Porque eles sofreram, eles ficaram tristes, eles sentiram
que tudo estava perdido, né? Quando a gente vê Jesus conversando com os discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, nós vemos isso, discípulos começando a se dispersar porque eles estavam tremendamente tristes. Mas Jesus, ele se manifestou mostrando que todas as coisas deviam acontecer dessa maneira. E assim também ele estava falando isso, explicando para que, dizendo antes que aconteça, para que eles creiam, para que eles entendam que as coisas não saíram do controle. Está entendendo? Porque quando a gente está em situação e fica angustiado, a gente sente o quê? Que as coisas saíram do controle. Ah, mas agora, aquele aumento que eu devia ter não veio, e está segurando, e teve isso, e teve aquilo, isso aqui. Então, a gente se sente como se nós estivéssemos abandonados. Por isso, nós precisamos examinar as Escrituras, crer na palavra do Senhor, para que nós não tenhamos e não sejamos atingidos por esse sentimento de orfandade, de abandono. Está entendendo? O Senhor não nos deixou sós, né? Por isso Ele enviou o seu Espírito Santo. E nós vemos que Jesus, Ele voltará. Quando nós olhamos em Apocalipse, Ele já deixou escrito, né? Apocalipse capítulo 17, que aqui já em meio à grande tribulação, nós vemos, né, a vitória do Cordeiro de Deus. Apocalipse 17, verso 12, diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta, durante 1 hora, ou seja, por um tempo pequeno, por um tempo determinado. Estes têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem, e pelejarão eles contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! O príncipe desse mundo, ele receberá na grande tribulação um período de tempo onde ele poderá influenciar todos os governantes de uma maneira em que os reis da terra receberão por um período, um tempo de governo, e eles pensarão em entregará a um governante único, que é a besta e o falso profeta, para governar na grande tribulação, e perseguirão os cristãos. Mas aqui diz: pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E assim, nós podemos ter a confiança, a palavra diz: vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis, que se acham com ele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Por isso, nós podemos confiar que ele não nos deixa órfãos, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Isso, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Apocalipse 19, o júbilo no céu, verso 1, depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Aleluia, aleluia. No verso 6, então vi uma voz
de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me disse o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, aleluia. Então, aquele que confessou e se converteu e entendeu que Jesus não nos abandona, que Jesus, Ele veio para nos curar, né, para nos salvar, e Ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, né? Aí a importância de nós entendermos que nós temos pecados, que nós pecamos contra Deus, desobedecendo a sua palavra, e conforme nós vamos, nossos olhos são curados e nós enxergamos que isso que está na palavra de Deus é a verdade e Ele nos purifica, amém? E assim Ele diz: olha, a esposa foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Ou seja, quando nós cremos em Jesus e passamos a praticar, a viver a nossa vida conforme a palavra de Deus, esses atos de justiça, as nossas atitudes, eles passam espiritualmente a resplandecer, e isso é uma veste espiritual. Ou seja, a maneira como você vive é que vai fazer com que a tua vida seja resplandecente, e você vai estar mostrando, porque o Senhor, Ele cura a nossa vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele tem uma palavra para a sua vida de ontem, do seu passado, né? Por quê? Para curar esse sentimento de orfandade, Ele precisa curar o seu passado, a sua ligação com o teu passado, para que o teu passado seja purificado. E isso acontece através do quê? Através do arrependimento. A palavra do Senhor para o seu passado é arrependimento. Então, tudo aquilo que você fez de errado, as suas atitudes, tem uma palavra de cura, que é arrependimento, né? E aí o sangue de Jesus, ele nos purifica do pecado e purifica tudo o nosso passado. Amém? Né? Para quê? Para que você tenha um presente glorioso e um futuro glorioso. Amém? Né? Então, não adianta querer enterrar o passado, né? O passado nós precisamos lidar, e de que maneira? Com arrependimento e conversão. É essa maneira que se lida com o passado, né? Porque justo e verdadeiro são os caminhos do Senhor. Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Aleluia. Está entendendo, irmão? Quem está entendendo aí, levanta as mãos, dá glória a Deus, aleluia. Amém, amém. Apocalipse 19, ele fala sobre a vinda de Jesus, né? O verso 11 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto de sangue, tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, amém?
É a palavra. Por isso que ele veio em carne, né? Ele habitou entre nós e ele anunciou a palavra. Ele se mostrou a palavra viva, ou seja, não só o ensinamento, mas ele como o próprio Deus, né? O Filho de Deus, né? E Jesus mostra o quê? O caminho, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então ele veio e sofreu, né, a humilhação, para que quando todas as humilhações que você sofreu, elas sejam curadas em nome de Jesus, porque ele é o sacerdote. Então ele é a testemunha fiel e verdadeira, e ele tem como se compadecer dos nossos pecados, porque se você sofreu injúria, ele já sofreu injúria, então ele pode curar todas as injúrias que você sofreu. Amém? Se você sofreu ofensas, foi humilhado, ele também foi humilhado. Amém? E ele foi fiel até a morte, e ele pede de você que você ouça a sua palavra, entenda a sua palavra, para que você permaneça fiel à sua palavra. Amém? Então a palavra de Deus para os dias de hoje é fidelidade. Para ontem é arrependimento, para o passado é o arrependimento. Por quê? Porque as misericórdias de Deus é que nos purificam de todo o pecado. Então a manifestação de Deus para o nosso passado é a misericórdia. As nossas atitudes são de arrependimento. Deus tem para nós hoje a fidelidade. A palavra de Deus para o dia de hoje, para a sua atitude de hoje é o que é? Ser fiel à palavra de Deus. Amém? Né? E para o futuro, né, é você saber que há uma recompensa, há uma herança. A palavra de Deus para o seu futuro é a herança, ser herdeiro, né? Aquilo que, como filho, você deixa de ser órfão, por quê? Porque você passa a receber uma herança, né? Isso significa, ter uma herança significa que você vai receber algo que você não trabalhou, que outros trabalharam por você. Amém? Né? Então, quando você é herdeiro, você é filho, né? Você deixa de ser órfão. Né? Um órfão, ele não vai receber nada de ninguém, porque ele não se sabe quem é o pai. Enquanto não houver o pai determinado, ele não vai receber nada. Enquanto ele não for adotado por alguém, ele não vai receber nada que outros trabalharam por ele. Está entendendo? Né? Mas a palavra de Deus para nós, para o nosso futuro, é a herança, é a salvação. Amém? E por isso nós precisamos o quê? Entender, e essa palavra da herança, nós precisamos ser o quê? Participantes. Essa palavra para o nosso futuro é sermos participantes. Por isso ele nos chamou para ser participantes do seu corpo. Por isso ele nos chamou para ser participantes do seu ministério. Por quê? Porque ele quer que nós reinemos com ele. Amém? E isso está aqui na palavra. Então, quando nós vemos a vitória de Jesus, verso 15 de Apocalipse 19. Sai da sua boca uma espada afiada para ferir as nações, e ele mesmo regerá com um cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Verso 19: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves do céu
fartaram-se das suas carnes. Então, na batalha final, no final da grande tribulação, Jesus volta e derrota o anticristo, o falso profeta, a besta, e a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. E Satanás é preso por 1000 anos, aqui no capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos e lançou-o no abismo. E fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Né? Então, depois da grande tribulação, Satanás será preso, né? E por 1000 anos. E aí vem o tempo do reinado de Cristo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles que foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém? Está dizendo o quê? Viveram e reinaram, né, com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, todos nós que cremos em Jesus, teremos a primeira ressurreição no milênio, né? Na hora que começar o milênio, né? Para reinarmos com Cristo durante 1000 anos. E é por isso que diz, verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, a palavra de Deus para o nosso futuro é herança e sermos participantes. Amém? Como sacerdotes de Cristo e reinando com ele durante 1000 anos. E aí depois Satanás será solto e terá o juízo final. E aí nós vemos a nova Jerusalém, o novo céu e nova terra, a partir do capítulo 21, a nova Jerusalém. Capítulo 21, verso 1, vi no novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Aplauda ao Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor tem os tempos das coisas para acontecerem. Então, nós hoje sentimos a dor e o medo da morte, mas a palavra do Senhor para nós é Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Amém? Então, ainda que a morte nos atinja e venha um sentimento de estar sozinho, sentimento como órfão, né? Nós temos Jesus que é a ressurreição e a vida. Né? Então, nós vemos isso na palavra de Deus, a manifestação de Deus, e Deus dando a sua palavra e tendo um tempo para acontecer. Né? Quando nós vemos várias coisas sendo assim, é para nós entendermos como Deus opera. Né? Falando, por exemplo, de Abraão, né? Quando Deus teve um encontro especial
com Abraão, né? E lhe prometeu um filho. E aí, Deus apareceu a Abraão. Gênesis 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu, Senhor, sou o Senhor Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito, né? E aí, né, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara e disse: olha, daqui um ano Sara terá um filho. É interessante, né? Nós somos apressados, né? O ser humano é apressado. Não sei se alguém se sente apressado, ansioso e gosta das coisas acontecerem rápido, né? Não sei se, né? Abraão já tinha esperado 99 anos. Aí Deus aparece para ele, né? Mais 2 anjos aparecem ali, eles comem junto numa refeição. E aí Deus fala assim: olha, daqui um ano. Vamos esperar mais um ano. Por quê? Porque é diferente. A palavra é liberada e a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, tudo que você recebe precisa ser recebido com fé. Amém? Então, a palavra foi liberada, mas ela tem um tempo para ser cumprida. Amém? Então, por isso Jesus, ele falou assim: olha, não vos deixarei órfãos. Ele deu a palavra, e a palavra ela foi cumprida em Pentecostes, né? Que ele daria o outro Consolador. Mas enquanto não vinha outro Consolador, o Espírito Santo, então ele se manifestou ali para os discípulos. Está entendendo? Né? Então a importância de nós vencermos o sentimento da orfandade é através da fé. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Crede em Deus, crede também em mim. Então é necessário crer em Jesus e esperar o cumprimento da sua palavra em nossas vidas. Amém? Então a palavra de cura, de milagre, quando você olha assim, qual foi o milagre sobrenatural de nascimento de Isaac? Isaac nasceu normal. Qual foi a diferença? Sara tinha 90 anos só, a diferença foi só essa. Né? Que ele nasceu com 91, ela já não tinha mais menstruação, não tinha mais óvulo, e nasceu o filho normal. Ela amamentou Isaac normal. E Abraão também viveu normalmente até 175 anos. Depois que nasceu o filho, quando ele estava lá, tinha 100 anos, né? Nasceu o filho dele, ele só viveu mais 75 anos, tranquilamente. Então a palavra de Deus, né, ela agiu poderosamente e ele teve uma vida normal. Amém? Então quando você está buscando ao Senhor, a palavra vai acontecer na sua vida, o livramento vai acontecer na sua vida, a saúde, a cura vai acontecer na sua vida. Amém? À medida que nós ouvimos, entendemos e a palavra do Senhor cresce em nós. Por quê? Porque o justo vive pela fé. Está entendendo? O justo vive pela fé. Então, na hora que nós cremos na palavra, nós esperamos ela se cumprir. Salmo 37. O que diz no Salmo 37? Então, nós falamos da orfandade, do aspecto geral da igreja, e como Deus cumpre a sua palavra, e agora estamos falando da orfandade, daquilo que
Deus quer tirar de nós o sentimento de órfão individualmente. Amém? Então a palavra do Senhor, ela é poderosa, que ela se cumpre no coletivo e também se cumpre no individual. Então essa palavra é para nós individualmente. Salmo 37, verso 3 diz: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Amém? Então, aquilo que nós vemos e ouvimos, né? A palavra de Deus é a verdade, né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, alimente-se da verdade. E assim você vai crescer em fé. Amém? Alimentando-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando Abraão teve um encontro com Deus, e ele creu, ele passou a se agradar da palavra do Senhor. Olha, daqui 1 ano você terá um filho. Amém, eu confio. Confia, amém? Ele passou a se agradar do plano de Deus, da palavra de cura, da promessa do Senhor, amém? Então, ele se agradou do Senhor e Deus satisfez o desejo do coração. Está entendendo? Por quê? Porque esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então, esse sentimento da paciência, da perseverança, isso está relacionado com a fé que vai operando em nós. Amém? Então, conforme você vai ouvindo e vai crendo na transformação, você vai tendo esse mover. Então, agradando-se do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e Ele seguiu, né? Ou seja, o que é o caminho? São as decisões que Jesus tomou. E quando Ele diz, eu sou o caminho, significa que Ele está dizendo para nós, olha, conduz a sua vida conforme eu conduzi a minha. É isso. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, significa, você tome essa decisão de seguir os caminhos e as pisaduras de Jesus. Por quê? Porque Ele vai ao Pai. Né? Amém? Então, para a tua orfandade, o sentimento de solidão, de angústia, ele ser curado, né? Nós precisamos andar nas mesmas pisaduras. Por isso Jesus diz, vinde a mim o que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque à medida que você decide seguir a Jesus, isso é o discipulado, né? Você decide seguir a Jesus, significa que você quer seguir os passos de Jesus. Amém? Como nós seremos discípulos igual aos apóstolos foram, que estavam presentes fisicamente e andando, nós não vamos poder fazer isso. Porque, inclusive, nós não podemos andar nos mesmos lugares onde ele andou, lá em Israel. Né? Mas nós podemos crer. Amém? Nós podemos crer e andar pela fé nos mesmos caminhos. No sentido das decisões, né? Ou seja, no sentido daquilo que nós vamos fazer. E aqui nesse salmo ele fala sobre algumas decisões. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então aqui já começa a falar a mudança de comportamento. Então você começa a ver, o homem violento, o homem mau, aquilo que ele começa a operar, a fazer coisas ruins. Eu não sou o senhor das chaves, tá? Ó, eu tenho mais algumas chaves aqui, ó. Se você quiser depois saber, depois. O pessoal brinca que eu sou o senhor das chaves da família.
Mas voltando, descansa no Senhor e espera nele. Então, o verso 8 diz, deixa a ira e abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então, para entregar o caminho ao Senhor, nós precisamos deixar o caminho da ira e da violência. Isso, para mim, foi particularmente muito difícil. Esse foi, digamos, a primeira cura na minha vida. Por quê? Porque eu fui, um homem muito violento, muito desesperado, muito irritado, muito que, Então, quando aquele diz, descansa no Senhor e espera nele, e não te irrites por causa dos outros homens violentos, só de ver, a maldade, um assassino, ver um criminoso cometendo crime, porque, olha, não é fácil você ver um assalto, uma maldade acontecendo, não é fácil. Você está ali vendo e a pessoa fazendo, chutando outra pessoa, e você está presente ali e numa situação que você não pode fazer nada, porque quando eu era mais jovem, eu era office boy, então andava muito de ônibus, no trabalho durante o dia, e aí você via, era uma época muito mais difícil do que nós estamos vivendo hoje, Talvez você não imagine que São Paulo era tão difícil, mas São Paulo lá para os anos 80 foi muito difícil. Então você estava no ônibus e você via as pessoas sendo assaltadas, e chutadas, na rua para serem roubadas. Isso durante o dia. Não estou falando de madrugada, estou falando durante o dia, 11 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, na hora do almoço. Você descia do ônibus e tinha alguém querendo te arrastar para assaltar. Então, você tinha que fugir. Era uma coisa muito difícil. Então, você via muitos crimes acontecendo. Então, e ver, presenciar os crimes acontecendo não é uma coisa muito fácil. E, naquela época, tinha filmes que era tipo Os Vigilantes, aqueles filmes de vingadores, que justiceiros, que ia lá e fazia a justiça. Então, tinha todas as coisas lá do Desejo de Matar, era só isso o nome do filme, e coisa leve. E eu me interessava por esse filme. Me interessava, Você via aquilo e falava assim, não, sentia, Por quê? Porque deixei a violência tomar conta do meu coração e achava que isso era ser justiceiro. Só que ser justiceiro é entregar o caminho ao Senhor. Porque Ele age com justiça e verdade. Então, deixar a nossa ira, abandonar o furor e não ser impaciente. Olha só que dificuldade. Não ser impaciente. Porque os malfeitores serão exterminados. E ele fala assim, certamente isso não acabará mal. Então, a ira, furor e ser impaciente, Deus diz assim, certamente isso acabará mal. Então, essas coisas precisam mudar, ou seja, nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor e não agir dessa maneira. É fácil? Eu diria que é impossível pela nossa própria vontade, mas quando nós ouvimos a palavra do Senhor, e você passa a confiar na palavra do Senhor, essa transformação no coração pode ocorrer. Está entendendo? Porque não é a nossa capacidade. Fala, não, acabei de ler aqui e tal, então eu vou fazer pela minha força. Não, não é isso. Você não vai conseguir. Muitos tentaram e não conseguiram. Você vai conseguir ser mais violento. É o que acaba acontecendo com muitas pessoas. E aqui diz, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo já não existirá o ímpio.
procurarás o seu lugar e não o achará, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém? Então, esse salmo ele vai falando de várias coisas de transformação que é entregar o caminho ao Senhor. Verso 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Então, nessa dificuldade, você vai começar a andar no caminho do Senhor. E o que vai acontecer? Você vai seguir firme todas as vezes? Não, também você vai cair. Mas não ficará prostrado. Por quê? Porque você tem um Pai que vai te levantar. Amém? Esse é o sentimento que vai combater a orfandade. Ou seja, quando você é filho, você sabe que, olha, pai, fiz coisa errada, pai, me ajuda aqui. E você tem um pai para te ajudar. Ah, pai, me endividei. Comprei o que não precisava. E agora, né? Quando você está sozinho, você fala, e agora? Quem que vai me ajudar? Quem poderá me ajudar? Se você tem um pai, você sabe que o pai vai te estender a mão. Pelo menos, vai te ouvir, vai te aconselhar, você vai ter um caminho para a cura. Está entendendo, irmão? Por quê? Porque Deus não quer mais que você se sinta órfão, abandonado. Amém? Essa é uma cura. É uma cura para nós. E assim ele vai falando várias coisas. Verso 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha só aquilo que Deus dá para o futuro. Amém? Olha só, Deus tem a palavra para o passado, para o presente e para o teu futuro. Então, você andar com o Senhor, a tua descendência será abençoada. Então, nenhum dos seus descendentes mendigará o pão, porque Deus é socorro presente na hora da angústia, aquele que cair, aquele que vai à falência. Eu vou te dizer uma coisa, eu já falei pelo menos umas 3 vezes na minha vida, mas o Senhor me levantou. Amém? Então, a gente não pode ter nem medo da falência, está entendendo? Mas eu fali, fiquei desempregado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, me enganaram, me prometeram entregar uma coisa, não entregaram. São tantas as circunstâncias. Fiz um trabalho e não recebi, tem tanta coisa que pode acontecer, mas o Senhor nos livra de todos os males. Amém? O Senhor restaura. Você pode ter a confiança que o Senhor restaura a nossa sorte, porque Ele é Deus, Ele é Pai, e Ele tem todas as coisas no controle. Então, você precisa o quê? Ser fiel e paciente. Amém? Está entendendo, irmão? E assim ele vai dizendo, verso 26, é sempre compassível e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Olha só, está falando de uma realidade, onde que aquele que serve a Deus, ele empresta. Ele se compadece e ajuda outras pessoas. Mas qualquer pessoa que está sozinha, ela pensa assim, não, eu estou sozinha e não vou emprestar para ninguém. Por quê? Porque vai faltar para mim. Eu vou ajudar alguém que está precisando agora, mas no dia que eu estiver precisando, quem vai me ajudar? Então a pessoa passa o quê? A acumular riqueza, por quê? Para a riqueza ser seu pai. Eu tenho uma poupança milionária, eu tenho 100 milhões de dólares, nem sei quanto que é isso. Então, se eu precisar de alguma coisa, eu tenho um dinheiro. O dinheiro vai ser o meu pai. Não preciso fazer nada porque eu tenho o meu pai que é o dinheiro. Quando a gente vê a parábola do filho pródigo, nós vemos essa situação. Os 2 filhos estavam bem na casa do pai e um dos filhos diz assim,
dá-me a minha herança para eu viver, a minha parte. Então, a herança é para o futuro, mas ele pediu agora. Então, mas a herança não é depois? Mas você pediu agora. E o pai fez o quê? Deu, você quer? Então, ele preferia a herança do que o pai. E o que aconteceu com o ser humano? Ele escolheu nas suas decisões, muitas vezes o que tem acontecido é o quê? Ele está preferindo o dinheiro, a riqueza, do que os pais. E aí ele está saindo com a riqueza. Para quê? Para que aquela riqueza, se ele administrar melhor, porque quando você fala uma coisa dessa, significa o quê? Que você está dizendo para o seu pai, eu administro melhor o dinheiro do que você. Eu vivendo com você, eu estou passando necessidade, e se eu tiver o dinheiro, todo o dinheiro, eu vou administrar mais. Aí o que aconteceu? Ele perdeu tudo, não foi isso? A parábola do filho pródigo, ele perdeu tudo e depois ele começou a querer comer a comida dos porcos, mas ninguém dava nada para ele. Nem a comida dos porcos. Aí ele lembrou, falou assim, na casa do meu pai, até os empregados vivem uma excelente vida, tem abundância para comer. Até o empregado falou assim, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, eu não sou mais digno de se chamar o teu filho, mas se você me contratar como um dos seus empregados, eu vou ter uma vida maravilhosa, ser empregado. Eu vou ter uma confiança porque eu sei que meu pai trata bem até os seus empregados. Por quê? Porque ele entendeu que ele não precisava de um pai, quando ele saiu, ele só precisava do dinheiro. E há muitos momentos que a gente começa a estar na igreja mais tempo, e aí a gente às vezes pode pensar que eu só preciso das bênçãos. Não preciso de Deus. Eu preciso da cura, eu preciso da multiplicação, eu preciso de um bom emprego, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso dos bens. Dá, Senhor, a minha parte na minha herança. Está entendendo? Às vezes estamos da igreja, isso pode acontecer, não sei se é só aqui no Brasil, se é nos Estados Unidos, onde acontece isso, mas alguém está dentro da igreja e pensa em tudo que pode receber de Deus, quer receber de Deus para fazer o quê? As coisas do jeito que quer. Está entendendo? Por quê? Porque entende que não precisa mais de pai. Eu não preciso mais de pai. Eu preciso dos dons, eu preciso do dinheiro, eu preciso de uma casa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e eu sei administrar melhor. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus, ele se humilhou, vamos ver lá em Filipenses capítulo 2, como é que Jesus pensou. Nós vamos entregar o caminho ao Senhor, até a maneira de pensar, ela precisa ser a maneira como Jesus pensou. Está entendendo? Não só nas atitudes, mas como Jesus pensou. Qual foi a atitude de Jesus? Filipenses capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhável afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Verso 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens,
e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aplauda ao Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! 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 Entregue o teu caminho ao Senhor, entregue os seus pensamentos ao Senhor, a sua maneira de pensar, a sua maneira de decidir, a maneira de você ambicionar as coisas, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Né? Então, na hora que a gente passa a entender como a decisão que Jesus tomou, de se humilhar, se fazer como um filho que tinha poucos recursos. Amém? Né? E viver com fidelidade. Por quê? Porque creu nas palavras de Deus e a provisão acontecia. Né? Como é que Jesus, no momento em que precisava alimentar uma multidão, os discípulos falaram assim para ele, olha, é fácil. Essa aí a gente pode... Eu tenho um conselho, Jesus. Despede eles agora, para que cada um vai comer na sua casa. Aí Jesus falou assim, mas tenham compaixão deles, aqui estão longe da cidade. Né? Dai a eles o que comer. Aí os discípulos, Senhor, não temos comida, eu só tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Então traz aqui. Traz aqui 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus abençoou, né? Deu graças a Deus. Olha só, palavra de fé. Mandou o povo se assentar, né? Deu graças a Deus por aquilo que ele tinha e pediu para que fossem distribuídos. E aí, os discípulos foram distribuir. Ele partiu os pães e peixes, colocaram no cesto e começaram a distribuir. Os discípulos não entenderam. Como é que 5 pães e 2 peixes ele distribuiu para 5.000 pessoas, mais mulheres e crianças? E sobrou 12 cestos. Quer dizer, sobrou muito mais do que tinha. Depois de terem alimentado a multidão. E aí a multidão, né? Depois começou a seguir Jesus, porque a multidão entendeu. Eu não sei de onde veio a comida, mas veio comida e estava boa. E estava boa. Aí a multidão seguiu Jesus. Como que tu veio para cá? Jesus foi quando ele atravessou o mar. Porque ele mandou os discípulos irem atravessarem com um barco. E Jesus subiu ao monte orar. Aí a multidão ficou ali. Aí à noite Jesus desceu e atravessou o mar andando. E aí eles ficaram lá, porque eles estavam ali esperando. Onde está Jesus? Onde estão os discípulos? Jesus atravessou andando pelo mar. Mas o povo foi atrás dele, dizendo, Senhor, né, como chegaste aqui? Aí o Jesus falou assim, olha, vocês estão atrás de mim por causa da comida, que vocês comeram e gostaram. Mas creia no Filho de Deus. Aí eles falaram, o que opera tu? Agora aí quer sinal, mas na hora do milagre do pão, não queria sinal. Estava ótimo, quero receber esse pão todo dia. Aí Jesus, trabalha pela comida. Trabalhar pela comida. É o conselho que cada um tem que ter. A palavra de Jesus para nós hoje é trabalhar pela comida. Para que você tenha com o que repartir com o outro. Amém? Está entendendo, irmão? Glória a Deus, glória a Deus.
Pedro, ele provou do amor de Jesus. Meu tempo acabou. Tem só mais 15 versículos, 50 capítulos. Estou vendo que tem carne aí, hein? Olha, gente, se for a carne louca, né? Que é uma maneira de falar com a carne louca, né? A carne não é louca, né? Ela é saudável. Mas eu fiz uma prova ontem. Ontem estava uma delícia. Será que eu vou deixar vocês com um pouco mais de fome, se eu falar isso? Mas é para aumentar a fé, amém, irmão? Olha, quando a gente sente o cheiro, o que acontece? Você passa a ter certeza que a comida está perto, amém? Não é isso? Você tem o sentido, fala, ó, né? Estou já sentindo a comida, né? Já estou sentindo que ela está perto, está próximo, né? E quando nós estamos perto do Senhor, nós passamos a sentir espiritualmente a proximidade do Senhor. Então, para acabar com a orfandade, o Senhor quer que você sinta a presença dEle. Né? Então, primeiro você vai crendo. Né? Jesus disse aos seus discípulos, olha, eu vou mandar o Espírito Consolador que estará convosco, mas ele vai estar em vós. Né? Então, conforme você vai crendo, você vai vendo que o Espírito Santo está com você. Mas, à medida que você vai praticando a palavra do Senhor, você vai sentindo que Ele está em você. Amém? Esse é o crescimento, de maneira que você não se sinta mais órfão. Momento que você passa a praticar a palavra para que você sinta que o Espírito Santo está em você. Né? Então, às vezes, a gente só está ouvindo a palavra, vai estar crendo, mas não está praticando. E quando nós praticamos, modifica a nossa vida. Pedro teve algumas experiências pessoais com Jesus. Apesar de estar com os discípulos, ele teve algumas atitudes diferentes. Por exemplo, quando Jesus estava andando sobre o mar, e os discípulos se assustaram, Pedro disse o quê? Senhor, se és tu, me manda que eu vá andar sobre o mar. Pedro quis mais, amém? Ainda não estava preparado, mas ele já queria mais. Aí Jesus disse, vem. Aí ele começou a andar sobre as águas, mas ele começou a ver o quê? O vento. Começou a ver as ondas. E aí, depois de ele estar andando sobre as águas, ele começou a fazer o quê? Afundar. Cada vez que eu olhava esse texto, eu achava estranho. Eu falava, mas ele já estava andando sobre as águas. Por que começou a afundar? Será que isso acontece com nós caminhando com Jesus? Nós estamos indo bem, ouvimos a palavra, começamos a dar os primeiros passos, mas aí começamos a ver a dificuldade, começamos a ver o vento, começamos a ver as ondas. Você fala, não vai dar. Pedro começou a afundar e disse, Senhor, me salva. Será que Pedro não sabia nadar? Mas ele ficou tão apavorado que ele achou que ia morrer ali. Acho que até esqueceu que sabia nadar. Aí Jesus estendeu a mão e levantou. Por quê? O Senhor não te abandona, ainda que você comece a afundar. Aí Jesus perguntou, por que duvidaste? Nosso caminho é de fé em fé.
para a cura da nossa orfandade ela ser completa, você precisa continuar caminhando de fé em fé. Amém? É um sentimento bem profundo. Em 2007, eu perdi a minha mãe. Em junho de 2007, eu perdi a minha mãe. Eu já tinha perdido meu pai, ele tinha falecido em 2001, fevereiro de 2001. E aí minha mãe faleceu em junho de 2007. Em agosto de 2007, teve minha ordenação ao pastorado. E aí, em novembro, nós fomos para Israel. E o sentimento, né, de luto, né, porque você fica com o sentimento de luto, e é muito profundo, né, da saudade e de você não ter com quem você costumava falar, né? Porque você perde uma pessoa que você falava. Você perde uma pessoa que você confiava, você perde uma pessoa que te apoiava, você perde uma pessoa que te ouvia, né? Então, mas aí eu fui para Israel, né? E aí a gente teve um passeio de barco lá no Mar da Galileia, onde Jesus andou pelo mar, né? E naquele momento, né, nós sentimos o quê? A presença de Jesus, como se ele estivesse andando no mar naquela hora. E aí você passa a sentir, né, por você crer, né? Eu criei que Jesus andou sobre o mar, amém? Então, quem creu e estava lá, olha, eu creio que Jesus andou sobre esse mar. E aí você começa a andar, ter um passeio, e aí começou a vir uma neblina muito grande, né, naquela região. Acho que lá era umas 3 horas da tarde. Aí começou a vir uma neblina que começou a cobrir o barco. Mas nós sentimos uma presença de Jesus assim, né, do Espírito Santo ali, tremenda, confirmando a palavra, enchendo, né, nosso coração de fé. Né, e aí você tem a certeza que você não está sozinho. Amém? Aplauda o Senhor, glorifica o nome do Senhor, porque a nossa cura é a certeza, é a fé, é a certeza, é a convicção que nós não estamos mais sozinhos, que Jesus existe, que o Senhor é por nós, o Senhor é por nós. Aleluia! O Senhor é por nós. Aí eu tinha certeza que com quem que eu poderia chorar as minhas mágoas, as minhas tristezas, os meus fracassos. Eu posso chorar para Deus. Ele me ouve, Ele te ouve. Clama a mim e responder-te-ei, Ele é teu Pai. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Os pensamentos que o Senhor Deus tem para você é pensamento de bênção, de paz, de vitória, de restauração, de cura. Esses são os pensamentos de Deus sobre nós. Isso cura a nossa alma. O Senhor não nos deixará órfãos. Amém? Coloque-se em pé, ore ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor.